Gente, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você em mais um devocional, primeiro devocional de 2021, dia 6 de janeiro, quarta-feira. Tá chovendo pra caramba ali fora, mas Deus tem nos proporcionado um começo extraordinário. E para começar bem 2021, vamos para um devocional em Êxodo capítulo 40. Você abre sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 40, eu vou usar a Bíblia pastoral novamente. Tem uma linguagem um pouco mais dura, um pouco mais direta, um pouco mais objetiva. Vamos usar só o capítulo 40, só o verso 36 e 37, rapidamente. Abra sua Bíblia e leia comigo assim: em todas as etapas da viagem, os filhos de Israel punham-se em movimento sempre que a nuvem se elevava acima da habitação. Se a nuvem não se elevava, também não partiam, enquanto ela não se elevasse. Bom, gente, rapidamente fazer aqui um breve apanhado aqui da história, um breve resumo. O que aconteceu no início da jornada? O povo foi liberto da escravidão egípcia através das mãos de Deus, por intermédio de Moisés, que foi o mensageiro de Deus, foi o libertador, ali, um profeta da parte de Deus. E após essa libertação houve diversos desafios e diversos intempéries, diversas situações que fizeram com que o povo viesse continuar murmurando. Primeiramente, o povo dá de cara com o Mar Vermelho, atrás dos egípcios, na sua perseguição quase que implacável. E nisso, Deus faz um milagre, abre o Mar Vermelho, mas antes de abrir o Mar Vermelho, eles falam: trouxe a gente para cá, para a gente morrer aqui na beira do mar. Se fosse para morrer aqui, então era melhor a gente ter ficado no Egito. Será que no Egito não tinha sepulturas suficientes, covas o suficiente? Fazendo uma paráfrase aqui. Então, após isso, houve uma comemoração por causa da vitória de Deus. Miriam pega o pandeiro, sai cantando aí um hino pentecostal da sua época. É uma brincadeira, lógico. Mas ela vai fazendo ali uma série de louvores junto com Moisés, e toda a congregação louva a Deus. Mas logo após isso, há desafios no caminho depois da libertação da escravatura do Egito. E esses desafios eram consistidos em quê? Em uma falta de água, porque estavam no deserto, em águas amargas, em guerras com amalequitas, mas todos esses intempéries vinham em seguida às vitórias que Deus concedia. A água amarga virava doce, aonde não tinha água brotava água da rocha, e a guerra contra os amalequitas obteve-se vitória pela parte de Deus. Mas só que as murmurações continuavam, porque eles estavam no deserto, eles estavam no processo da parte de Deus de desconfigurar, desconstruir tudo aquilo que eles eram do Egito, para que viessem estar preparados para administrar e viver a promessa que Deus havia estabelecido. Mas eles não tentam passar esse processo da melhor forma, mas murmurando, desacreditando, duvidando da direção de Deus, duvidando muitas das vezes até de Moisés, à medida de que Moisés sobe para o Monte Sinai, no capítulo 24, o povo automaticamente, após alguns dias, já deduz que Moisés já havia morrido, alguma coisa extraordinária havia acontecido com ele, e pede para Arão fazer um bezerro de ouro. Arão cede à pressão do povo, porque fica com medo de ser morto por aquele povo, que era de uma índole má e dura cerviz. Eles, após fazerem isso, Moisés desce, você já conhece a história, quebra as tábuas da lei e chama os levitas para perto, né? Na verdade, ele solicita, fala: quem está comigo? Os levitas prontamente ficam do lado de Moisés, e eles
cumprem o mandado de Moisés, que é fazer a justiça contra aqueles que foram os principais revolucionários da época para fazer o bezerro de ouro. Então você vai ver que durante toda a jornada o povo só murmurava, toda a jornada o povo só pedia a Deus coisas que eram para retroceder. Quem dera a gente não tivesse no Egito. O Egito era melhor. Esse deserto não tem água. No Egito pelo menos tinha o rio Nilo. Aqui a gente não tem o que comer. Aí Deus desce o maná. Aí tentam criar atalhos no maná para poder ter mais do que devia, duvidando da garantia de Deus do amanhã, que acontece no sábado. Enfim, após essa sequência de retrocessos aqui dentro do povo, Deus dá uma dura palavra no capítulo 33, e após essa dura palavra que é dita a Moisés, e Moisés replica essa palavra de Deus para o povo se abdica de todos os ornamentos que eles utilizavam da cultura dos egípcios, todos os adornados de ouro, de prata, de joias preciosas, e se desfazem daquilo, e há um profundo quebrantamento de coração, e logo após eles começam a ficar solícitos à direção de Deus, começam a ficar submissos e começam a entregar e ofertar tudo aquilo que tem para poder concluir um propósito de Deus no deserto, que era construir a Arca da Aliança, o tabernáculo e todos os seus aparatos. Bom, 7 minutos se passaram para esse resumo que eu tentei fazer de forma breve e não consegui ser tão breve assim. Mas o que se aplica? Após esse quebrantamento e essa disponibilidade, eles entendem nesse processo que a direção de Deus é o melhor para eles. Eles entendem que se Deus estava condicionando eles a ficarem no deserto, é porque o deserto era um processo de preparação para que eles viessem no futuro ter todas as habilidades, toda a estrutura psicológica, moral e espiritual para administrar a grande bênção que chegaria nas mãos deles. Então era necessário que, antes de eles saberem o que fazer com a bênção que chegaria nas suas mãos, eles teriam que primeiro saber o que fazer na direção de Deus. E aqui eles estavam aprendendo no capítulo 40 que o que se deve aprender na direção de Deus é obedecer. A nuvem representava a presença de Deus. A nuvem, quando se levantava, era um indicativo de que a presença de Deus estava indicando que era para se prepararem. E quando a nuvem se movimentava, era indicativo de que a presença de Deus estava se movimentando para ir à frente, prosseguir, ir adiante. E isso também se reportava ao povo de que eles tinham que continuar. E quando a nuvem parava, era porque estava na hora de o povo também parar, porque a presença de Deus queria se estabelecer naquele lugar por algum propósito. Então vamos pensar, quais são as direções que você está tomando para 2021? Dentro dessa introdução que eu fiz, reflita como foi o seu 2020, a sua jornada. De repente você foi liberto de alguns cativeiros, de repente você foi liberto de alguns problemas, de repente você foi liberto de algumas situações do Egito, mas ainda você não foi liberto do Egito aqui dentro. Porque o maior processo do povo de Israel não era, na verdade, a maior distância de Israel não era da região geográfica do Egito até Canaã, mas a maior distância do povo de Israel era da desconstrução do Egito na sua mente, da desconstrução do mundo, da desconstrução do sistema desse mundo, até
a construção da presença de Deus em sua vida. Essa era a maior distância. Então Deus utiliza o deserto como esse processo. E dentro desse processo, Deus está trazendo alguns indicativos para aquele povo e para nós. Quando Deus está falando, está na hora de prosseguir, é porque Deus está dizendo o seguinte: você está preparado, você já está apto a levantar, a se aprontar para dar continuidade na jornada. Porque se você não andar, significa que você vai destruir o preparo que lhe foi concedido. Agora, quando Deus está dizendo que é para parar, significa que está na hora não tão somente de descansar, mas também está na hora de se preparar novamente para novos desafios. E se você insistir em querer continuar quando Deus disse para parar, você vai estar se precipitando e encarando desafios despreparados. Encarar desafios despreparados, consequentemente, haverá perdas e derrotas. Então significa, gente, que a direção de Deus é a melhor opção e única opção para nós. Quando Deus vai, nós temos que ir. Mas quando Deus para, nós temos que parar. E agora a pergunta que fica é: nesse ano de 2021, Deus já falou para você ir? Ou Deus está falando para você parar? Deus está falando para você continuar? Ou Deus está falando para você se preparar? Deus está falando para você ficar e refletir? Ou Deus está te chamando para uma tomada de ação? Como que você está observando a nuvem de Deus na sua jornada? Você está conseguindo enxergar essa nuvem? Porque para poder enxergar a nuvem, essa é outra sacada, tem de se haver um quebrantamento da parte de Deus, um confronto da parte de Deus. Esse confronto hoje para nós não é Deus vai enviar o Moisés novamente para falar conosco, mas esse confronto é entre a carne e o Espírito, aonde o Espírito vai dar palavras duras para a nossa carne e nós vamos ter que nos desfazer dos adornos que o sistema desse mundo nos deu, nos desfazer do ouro e da prata que o mundo nos concedeu, o ouro e a prata que da época que estávamos no Egito. Nós temos que nos desfazer disso, nos esvaziar e nos doarmos para Deus. E quando nós nos doarmos para Deus, aí sim nós vamos estar inicialmente preparados para ver, vislumbrar, observar e seguir essa nuvem. Você só vai conseguir enxergar a nuvem, você só vai conseguir enxergar a presença depois que você se desfizer de todos os adornos que ainda te atrapalham na jornada. Aí sim, você vai conseguir enxergar a nuvem. E depois que você enxergar a nuvem, você tem que decidir entre seguir a direção da nuvem ou seguir a sua própria direção, que com certeza vai ser uma escolha errada. Então a pergunta que fica após a que eu fiz, que foi: como que você está enxergando a nuvem, como que a nuvem está na sua vida, como que está a condição da nuvem, se ela está parada, se ela está indicando para ir. Agora vem a última pergunta: como que está a sua mentalidade, a sua submissão, a sua intimidade com Deus e com a direção que Ele te proporcionou? Se Deus falar para você ir, você vai, e se Deus falar para você ficar, você ficará. E o interessante é que Deus sempre vai mandar você ir, muitas das vezes quando você quer ficar. E Deus vai mandar você ficar, muitas das vezes quando você quiser ir. Mas o importante é que, independentemente da sua condição de vontade de querer ir ou ficar, o importante é obedecer a direção da nuvem, que vai indicar a melhor coisa para a sua jornada. Fica com essa palavra, não saia sem a presença de Deus e não fique sem a presença de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo.
Amém.